E a gente começa o programa falando sobre política. Túlio Lemos, após a notícia da desistência do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, da sua candidatura, pré-candidatura ao governo do estado, tem gente dizendo que ele não poderia ter desistido do que nunca foi e que essa movimentação, essa pré-candidatura, tratava-se, na verdade, de uma fake news. Olha, na verdade, a candidatura de Ezequiel existiu sim. Ele desistiu porque ela existiu. Ele desistiu porque tem motivos para ter desistido. O fato é que, como houve a desistência, aí alguém está querendo colocar para que Ezequiel não fique tão mal na fita aí para o governo e para a oposição. Não, ele não desistiu porque ele nunca foi candidato. Vocês estão brincando com quem? Com quê? Porque Ezequiel teve várias reuniões, né? Ele teve vários contatos com a classe política, e vou citar os nomes aqui para quem ele disse que era candidato. A começar com o deputado federal Walter Alves, a quem ele chamou, ele convidou para ser o seu candidato a vice. Você é vice de uma chapa inexistente? Não, a chapa existia, a chapa buscava viabilidade política e eleitoral e estava realmente fazendo esse trabalho junto à oposição. Foi justamente numa dessas reuniões que Ezequiel conversou com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Simonetti Marinho, pedindo apoio, dizendo que estava fechando a chapa para ir para as ruas. Foi também conversando sobre essa chapa que ele pediu apoio do prefeito de Natal, Álvaro Dias, e combinou com o prefeito Álvaro Dias que Álvaro seria o padrinho da indicação do candidato a vice na chapa dele, Walter Pereira Alves. Então, Ezequiel trabalhou o tempo todo para ser candidato. Ele trabalhou para viabilizar a candidatura. Alguns deputados estaduais também. Alguns deputados estaduais, ele falou. Quem ele achava que era de mais confiança, disse que sim e que aguardasse mais uns dias. Eu conversei com um, inclusive, a semana passada. Ezequiel disse que depois das nominatas iria anunciar a candidatura. E eu disse, mas não vai ficar tarde? Ele disse, calma, não precisa de pressa. Lembre-se de Robson Faria, que Henrique dizendo que era candidato e Robson ali devagarzinho. Tá? O deputado me disse que Ezequiel tinha tido esse diálogo com ele. Mas eu serei candidato a governador, né? Serei candidato. Lembre-se também que eu tive uma conversa com o ex-ministro, ex-governador e ex-senador Garibaldi Alves Filho, em que Garibaldi narrou com todos os detalhes como aconteceu a conversa com Ezequiel. Foi um domingo, esse passado, uns 2 ou 3 domingos atrás. Walter foi para uma reunião na casa de Ezequiel, no domingo pela manhã, por volta das 10 horas. De lá, pegou o celular, ligou para o pai, Garibaldi Alves Filho, e passou o telefone para Ezequiel. E o diálogo foi o seguinte: quando Garibaldi atendeu, Ezequiel disse: senador, estou ligando aqui para confirmar que eu sou candidato a governador e seu filho, Valtinho, vai ser meu vice. Garibaldi, ótimo, muito bem e tal, vamos pra luta. A conversa foi essa. E a conversa minha com Garibaldi foi justamente, eu insisti mais, eu disse, senador, mas ele estava animado nessa conversa que teve com o senhor. Ele disse, notei ele muito animado. Ele está realmente empolgado com a candidatura. Garibaldi tem necessidade de inventar esse telefonema? Eu não tenho, mas eu tô fora da classe política, eu tô falando entre eles. Garibaldi não tinha necessidade de inventar esse telefonema e nem muito menos eu publicaria algo que fosse inventado, né? Então, o telefonema existiu, a candidatura existia. Esse recurso não deixa o deputado Ezequiel Ferreira de Souza numa situação delicada em relação à palavra, compromissos e uma situação até desconfortável, tanto dentro do
governo quanto pelo lado da oposição? Mas vamos lá, Karina, vamos separar essas situações. Uma, Ezequiel tem o direito de desistir da candidatura totalmente, porque ele avaliou uma série de situações e chegou à conclusão a primeira coisa, eu esqueci de falar um detalhe aqui, a primeira coisa que Ezequiel exigiu de Fábio Farias e Rogério Marinho foi que eles decidissem quem era o candidato. Quando eles chamaram Ezequiel para ser candidato, ele disse: não, vocês precisam primeiro decidir aí. Se vocês ainda não decidirem, estão brigando aí para saber quem é o candidato de Bolsonaro ao Senado, como é que eu vou entrar numa dessa? Depois, quando aconteceu o desfecho, que Fábio anunciou que estava desistindo e o candidato era Rogério, Fábio ligou para Ezequiel e disse: tá feito o que você pediu, agora a gente tem um candidato, o candidato é só Rogério Marinho. Ah, tudo bem, então vou esperar mais algumas situações e tal. Então, quem está querendo dizer que a candidatura não existiu, quer brigar com os fatos, né? Quer estar a serviço de uma criação imaginária. A candidatura existiu o tempo todo. Agora, o que é que acontece? Depois que ele avaliou, naturalmente ele é um político experiente, tarimbado, cerebral, ele não é movido a emoções, a pressão nesse sentido, porque as pressões foram gigantescas, né? Tanto de um lado quanto de outro, e Ezequiel é cerebral. O que é que ele fez? Não dá para mim, eu não vou disputar. Aos interlocutores ele não expôs motivos. Eu até falei ontem aqui a respeito de alguns, dentre eles a questão da vinculação com o presidente Bolsonaro, que poderia puxar para baixo diante dessa desproporção que há. As pesquisas estão apontando de Lula com 50 e tanto e Bolsonaro com 20 e pouco. Então, esse foi um ponto. Outro ponto, uma questão de um processo que ele poderia ter esse processo mostrado, revelado para todo o Estado, e isso é muito negativo para a candidatura, seria muito negativo para a candidatura dele, e outros pontos que ele não expôs devem estar nas pesquisas qualitativas que ele também fez, nas quantitativas que ele teve acesso também porque fez. E aí Ezequiel, diante da sua consciência, da sua convicção, não sou mais candidato. Ele ainda não anunciou, ele nem tinha anunciado que era pré-candidato e nem anunciou que não é candidato. Perfeito, como é que Karina, fica a situação? Você falou aí, as pessoas estão se prendendo a dizer: Ezequiel nunca disse que era candidato. E nós, quando fizemos as matérias e falamos aqui, nunca dissemos que ele disse que era candidato. Publicamente ele nunca disse. Mas quem chama alguém para ser vice é candidato. Então ele foi candidato o tempo todo. Ele só não anunciou. Por que ele não anunciou? Porque tudo que ele precisava construir para viabilizar a candidatura ainda não estava consumado. Por isso que ele não anunciou, porque existia a possibilidade dele refluir, dele retroceder nessa decisão. E aí, na hora em que ele tivesse anunciado, era um caminho sem volta. Hoje, Ezequiel coloca essa situação através de algumas pessoas. Não, você viu? Nunca teve declaração, ele nunca disse que era. Não, a gente, ao público, à imprensa, ele nunca disse que era, mas ele construiu sua candidatura. Então, são duas coisas diferentes, mas que terminam determinando a mesma coisa. A constatação inequívoca de que Ezequiel Ferreira de Souza era candidato a governador, tinha uma chapa formada e iria ser o candidato da oposição. E aí agora, você disse que ele construiu a candidatura, e agora ele já desconstruiu essa candidatura? Já. Pelo menos com os interlocutores, com aqueles que estavam trabalhando essa candidatura. Ele já anunciou de fato que não é mais candidato, porque, segundo a imprensa já coloca, a oposição não acredita mais na pré-candidatura de Ezequiel e já procura um plano B. Então, isso já é definitivo? É definitivo porque ele já, aos mesmos interlocutores, por quem ele buscava o apoio e a viabilidade, pelo menos 2 eu já sei que ele anunciou,
para Walter Alves, ele disse com todas as letras: eu não serei candidato a governador do estado. E por que ele precisava dizer isso a Walter? Porque em paralelo a essa situação, eles dois tinham firmado um pacto em que, para onde fosse o PSDB, o PMDB ia junto. Para onde fosse o MDB, o PSDB iria junto. E naquele momento da desistência, Walter estava sendo sondado através de um processo que nasceu em Brasília e em São Paulo, do MDB nacional com o PT, diretamente com Lula, para que o MDB do Rio Grande do Norte não formasse chapa com a oposição a Fátima, que Lula tinha interesse de que o MDB ficasse no palanque de Maria de Fátima Bezerra. Quando estava nessa situação, Walter teve que conversar com Ezequiel para dizer a ele como estava, e foi quando ele disse também, né, que não era mais candidato. Então deixou Walter Alves livre para seguir o seu caminho este que também deverá ser percorrido por Ezequiel, né? E aí o que é que acontece? Fala-se já que é certa a chapa Fátima governadora, Walter Alves vice, e que quem construiu isso foi Renan Calheiros, a pedido do ex-presidente Lula. Veja só. Trazer Walter Alves de volta para o seio do governo para formar essa chapa com a governadora Fátima. Desde o primeiro encontro vamos concluir a parte de Ezequiel. Eu volto a essa questão de Lula e da chapa Fátima e Walter. A questão de Ezequiel, por que algumas pessoas estão tentando passar a imagem de que Ezequiel nunca foi candidato, de que Ezequiel nunca planejou uma candidatura ou tentou viabilizá-la? Porque ele ficou muito mal nessa história. Para quem ele disse que poderia ser, que era o pessoal da oposição, está olhando para ele com um olhar de desconfiança, de reprovação, até de desrespeito. O governo, que tem Ezequiel como aliado, com secretários indicados na gestão de Maria de Fátima Bezerra, olhava para Ezequiel com um olhar de desconfiança, de atos de deslealdade, porque você começou a construir uma candidatura aqui estando dentro do governo. Você queria ser oposição estando dentro do governo. Por isso que as pessoas precisam dizer: não, rapaz, Ezequiel, não, isso foi da cabeça de Túlio, de Pedro, de João, de José, de Maria, porque essa candidatura nunca existiu. Vocês querem enganar a quem? Vocês querem enganar quem? A candidatura existiu, ela foi gestada para que se viabilizasse. Tanto é que os cálculos feitos para a viabilidade política da candidatura falava-se em cerca de 130 prefeitos, 18 deputados estaduais e mais não sei quantos deputados federais, mais não sei quantos vice-prefeitos, ex-prefeitos, liderança, tantos partidos, já citava os nomes dos partidos. Isso estava falando isso para quê? Para uma candidatura que se tornou a candidatura que assombrou o governo, que fez medo a Fátima Bezerra, a filha de seu Severino, ficou com medo dessa candidatura. Por quê? Porque era uma candidatura que já nascia forte. Se iria lá na frente se esfacelar, se enfraquecer, era outra história, mas ela nascia forte, diferente de outros nomes que foram postos e que não vingaram. A candidatura de Ezequiel já nascia só entre ele e Walter com 80 prefeitos. Prefeitos que iriam motivados para votar com essa chapa e contra a governadora. Então, o governo viu isso aí. E aqui a gente não está tratando de nenhuma coisa que não tem nenhum menino besta nessa história aí. Então Ezequiel não consegue enganar nem o governo nem a oposição. Todo mundo sabe como foram dados os seus passos, as suas digitais. É um projeto que ele tinha o direito? Claro que sim. Ele é um presidente de um partido e de um poder, né, que tem capilaridade no estado quase todo, tem força política, tem viabilidade eleitoral, tem o direito de sonhar, tem o direito de querer ser candidato, né? O que não pode é agora, depois que esse sonho não se transforma em realidade, querer achar que todo mundo é besta, todo mundo é mentiroso, porque ele simplesmente não disse em lugar nenhum que era candidato, a gente sabendo que ele a todo momento estava tentando formatar a sua candidatura e colocá-la na rua.
né? E ele, inclusive, estabeleceu algumas datas que estavam certas. E por que ele não foi para o evento de Jair Messias Bolsonaro aqui em Parnamirim? Porque a oposição, vendo os seus passos para trás, tentava fazê-lo chegar lá e criar uma situação de irreversibilidade. E aí a oposição foi para Bolsonaro, dizendo mais ou menos que se Ezequiel fosse para lá, Bolsonaro ia chamar os dois, Ezequiel e Rogério Marinho, e apresentar a chapa dele. Como Ezequiel não foi, acendeu a luz amarela na oposição, mais ou menos dizendo que, epa, ele não quer essa vinculação e talvez também ele não queira mais essa candidatura. Quando eu falei domingo à noite com o ministro Rogério Marinho, ele estava até chateado, né, que eu perguntei, você teve a conversa com Ezequiel? Tive. Ele desistiu? Não desistiu, não sei. Ele tentando não afirmar, mas a conversa existiu, e ele já disse a Rogério e já disse a Walter Alves que não será candidato a governador. Agora, isso pode mudar? Pode. Daqui a pouco a gente tá aqui 12h22, Ezequiel chega e diz, eu desisti de desistir, sou candidato. Dória não fez isso recente agora? Sou candidato. Então, as pessoas precisam entender que nós, jornalistas, buscamos informações, confiamos nas fontes, preservamos as fontes, mas os fatos não dependem de nós. Muitas vezes as fontes usam, né, os jornalistas. Às vezes as fontes usam. Para testar o seu balão de ensaio. Mas quando as coisas são corretas, os fatos acontecem e eles são provados. Agora não quer dizer que o cara não possa. Os fatos não dependem de nós.